gravar até o final da aula, e depois a gente interrompe, Tá correto? bom. Então, boa noite, pessoal. Agora nós estamos no segundo semestre, primeira reunião. Então, hoje nós retomamos as nossas reuniões clínicas com um tema bem interessante que vocês vão ouvir nosso convidado falar. Lembrando que essa reunião está sendo gravada, então, se vocês deixarem a sua voz, seu microfone aberto e o seu vídeo aberto, automaticamente vocês estão autorizando sua imagem e sua voz para a gravação. Antes de eu apresentar o Otávio, Pri, quer falar uma palavrinha? Você sempre me bota nessa situação ruim, né? Sempre. Bom, gente, o Otávio é um amigo meu, a gente fez doutorado juntos lá no HC, então faz algum Na tempinho verdade, tu fizeste o doutorado no HC e eu estava na Santa Casa, mas nós circulávamos junto. Eu sou da Santa, eu fiz na Santa Casa e tu na estava Santa Casa, na Santa Casa. e a gente estava no mesmo momento de vida, né? Os dois lutando pra caramba, tudo. E é um super prazer ter você aqui com a gente. É, é isso. Ótimo, muito Boa feliz aula. pela oportunidade. Obrigado, muito obrigado, Priscila. É um prazer te ver de novo. Faz horas que a gente não se via e é sempre bom ver os amigos e que a gente conseguiu, depois de tantos anos, né, fazer o que a gente fez de história até agora. Tu é aí, eu aqui no Sul. Legal mesmo. Parabéns. Então vamos lá, pessoal. Eu gostaria de apresentar o professor doutor Otávio Pilcher. O Pilcher ele se formou lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez mestrado e doutorado aqui na Santa. E ele fez um doutorado sanduíche lá em Pittsburgh. Atualmente ele é um professor associado da Universidade Federal de Rio Grande do Sul e o ano passado, foi o ano passado, eu não sei, mas ele já foi Foi presidente da 2024. Academia Brasileira de Rinologia, né? Ele é um baita do rinologista e hoje ele vai falar um tema muito interessante, que é muito reflexível. Acho que ele fala muito bem disso, que é falar sobre IVAs, antibióticos e saúde. Otávio, muito obrigado por ter vindo, Olá. viu? Obrigado. Vou compartilhar aqui. Se vocês quiserem em algum momento me interromper para alguma pergunta, ou se não, no final da palestra, a gente abre para perguntas para vocês. Na verdade, vocês viram que o título que eu dei para a aula é IVAs, saúde e antibióticos, mas eu comecei com esse uso racional de antibióticos porque, na verdade, esta aula que ela vem amadurecendo comigo há muitos anos, e quem me conhece sabe que é uma bandeira que eu carrego de uma maneira assim, quase que bélica, né? Alguns amigos como o Sadi Selami, que todos vocês gostam de muito e que é amigo de todos vocês, brinca que volta e meia eu tô no ombro dele quando ele vai ver um paciente e diz, ai, Otávio, sai daqui que eu tô me sentindo culpado, né? É como se eu andasse junto do ombro e isso para mim é um elogio que eu não sei nem transcrever para vocês assim o tamanho dele. De qualquer maneira, esse título não me agradava mais. Eu dei aula como uso racional de antibióticos, dei como uso inadequado de antibióticos, resistência bacteriana e via que as repercussões não eram tão grandes na atratividade. E com essa vida, não só de candidato, como de como professor e com gerações novas, e com o uso do Instagram, e com a percepção de que tem algumas palavras que a gente, apesar de sentir que elas estão sendo sedutoras, elas podem ser usadas quando são para o bem. E daí, nesse sentido, para ter um olhar um pouquinho mais esperançoso em relação a esse tema, eu achei que era melhor a gente tentar sair um pouco da mesma, sair da mesma linha. Assim como nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, que o professor sobe na mesa e pergunta. Feel taller. Oh, "Hum, thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Então, pessoal, para tentar ver algo que é tão corriqueiro, é tão do dia a dia, as aulas são tão repetidas com o mesmo nome, eu resolvi tentar ver o mesmo assunto de outra maneira. E escolhi outro título, que é o título que vocês anunciaram, né? Que é IVAs, Saúde e Antibióticos. Mas por que IVAs, todo mundo usa IVAs, infecções às vezes eram superiores, mas por que saúde nessa palavra? E eu vou dizer para vocês alguns motivos por que saúde nesse título. Porque nós somos seres híbridos. E isso não é de agora, isso já se sabe há muito tempo, mas a capacidade de se entender que nós somos seres que têm mais bactérias no nosso corpo que as nossas próprias células. Parece algo meio assim, de que tu tá num filme
psicodélico ou usando algum tipo de droga ou entorpecente para tentar entender, imaginar que se nós nos derretermos, nós temos mais bactérias do que nós próprios nessa situação. Então, como pode a gente não valorizar esse tipo de entendimento? Como pode a gente ser tão prepotente em relação a um tipo de micro-organismo que habita o nosso corpo e nosso dia a dia em número maior que nós próprios? Eles fazem parte do nosso corpo, eles fazem o nosso corpo existir. E essa imagem que eu acho linda desse desenho das bactérias fazendo festa no intestino é algo que a gente tem que compreender, porque sem elas no intestino acabou a vida, não tem nem vida, nem qualidade de vida. E daí a gente vai para a medicina integrativa, que agora está na moda e é um grande filão para se crescer, para se ganhar, e ficam falando da desbiose, da importância da microbiota. Isso se fala há muito tempo, e por isso que nós, médicos que fazemos alopatia, que fazemos uma medicina que eu não diria a palavra integrativa, mas íntegra, que é muito mais importante, e independente do tipo de médico que tu és, nós temos que saber usar esse tipo de discurso, porque nós usamos isso há muito tempo. Há muito tempo eu pergunto para os pacientes e para as pacientes se elas não têm cândida, se as crianças não têm diarreia, se o paciente não tem outros processos inflamatórios, porque está comprovado isso. Então, quando a gente usa um antibiótico para algo que é necessário, nós vamos causar alguma desbiose. Imagina quando a gente usa para algo que não é necessário, que não se precisa. Vocês conseguem entender que isso tem que ser colocado na balança para os nossos pacientes quando a gente explica para eles o porquê de não dar um medicamento? A maravilha que é não dar o medicamento para o bem-estar, porque o discurso dos pacientes é sempre o mesmo. Doutor, eu não gosto muito, cada vez mais sofisticado, eu não gosto, eu não quero tomar, eu tomo leite de amêndoa, eu tomo não sei o que, eu faço não sei o que, planto bananeira e como cúrcuma, mas daí tem 2 dias de secreção no nariz e chega no médico assustado e pergunta: Mas o senhor tem certeza que não vai dar antibiótico? Mas a senhora me disse que detesta drogas, que detesta remédio. As pessoas não são coerentes, elas não fazem tudo o que elas falam. Elas querem, mas na verdade elas querem ter segurança. E a gente tem que passar para eles que é inseguro dar remédios quando a gente não precisa. É inseguro quando precisa. Imagina quando não precisa. Saúde, pessoal. Porque de cada 10 pacientes que vocês derem antibióticos, eu não estou falando de quem não precisa, estou falando de quem precisa. 10, 3 no mínimo vão ter um efeito adverso. Quer seja visível, rash cutâneo, diarreia, algum problema hepático, algum problema renal, ou o invisível, que é a resistência bacteriana, que isso a gente não consegue nem mensurar imediatamente como esse percentual. Saúde, meus amigos, porque vocês trabalham numa universidade, vocês têm residentes e vocês sabem o quanto difícil é ter recursos para comprar equipamento, o quanto difícil é recurso para ter material cirúrgico, quanto é difícil o recurso para ter endoscópios no ambulatório. E no momento que a gente está dando um antibiótico para uma pessoa ou uma droga que não precisa, a gente basicamente está botando dinheiro no lixo. E o dinheiro é que nem a gente fala dos convênios. Ah, mas esse paciente tem convênio. O dinheiro é nosso, é o mesmo dinheiro. O dinheiro do convênio, o dinheiro do SUS é um dinheiro só. É um budget só que tem na sociedade. E a gente tem que saber usar eles. E por isso, às vezes, o Sadi pede para me jogar fora do ombro dele, porque eu não trago com isso só a consciência de que a gente não deve usar uma droga para alguém que não precisa. Eu trago a consciência de quem tem que entender que ser médico é muito mais do que só curar as pessoas. Ser médico é ensinar as pessoas. Ser médico é trabalhar para uma sociedade melhor. Bah, Otávio, vai ficar difícil assim, porque, pô, já tá difícil ser médico. Não, não. Ser médico é isso, não tem dois médicos. Entretanto, essa ideia que eu estou passando para vocês, ou narrativa, que é construir algo que faça vocês terem uma linguagem adequada para convencer os pacientes de vocês e serem um difusor de informação naquele grupo, naquela comunidade, tem muitos desafios, mas são muitos desafios. É quase como querer construir uma história. E essa minha aulinha, pessoal, é uma história. Eu estou fazendo uma história com vocês. E ela tem uma premissa, essa história: quebrar conceitos que foram muito estabelecidos na sociedade. Eu pergunto para vocês, quem estabeleceu esses conceitos na sociedade? O Google não foi. O Google tem poucos anos
Isso aqui está estabelecido nas crianças, nas famílias, nas escolas, nas professoras. Na... A gente tem que conseguir passar um conceito que nem toda bactéria que está perto da gente é do mal, porque é o contrário. 95% delas são do bem. Isso não significa que tu vai sair do banheiro depois de fazer o número 2 e não vai ensinar as pessoas a lavarem as mãos muito bem lavadas. Não significa que a gente não vai botar luva para atender um paciente em determinadas situações. Mas a gente tem que começar a ensinar que as bactérias são, na maioria, do bem, como eu falei lá no início dessa palestra. E elas podem ser mágicas, os antibióticos, essas drogas podem ser mágicas. Mas se nós olharmos daí números, curva de mortalidade nos Estados Unidos no século passado, e nós olharmos lá 1938, 35, 40, Segunda Guerra Mundial, penicilina, houve uma queda na mortalidade importante. E todos vocês sabem que a gente já salvou pacientes com antibióticos. Isso não se discute. Todos nós sabemos que cirurgias passaram a ser passíveis de serem feitas por causa dos antibióticos. Mas se vocês olharem a curva de mortalidade americana do século passado, o saneamento básico e o flúor na água diminuíram a mortalidade impressionantemente. E nós estamos num país que, inacreditavelmente, tem muita gente que não tem esgoto encanado, não tem água potável. Que mundo a gente vive? Então, assim, a mágica do antibiótico vai existir se nós preservarmos essa arma. Essa não é uma aula contra antibióticos, é uma aula a favor deles. Mas se a gente tem N doenças na otorrinolaringologia, que mesmo bacterianas melhoram mais com placebo, o que dizer daquelas que têm tudo para ser viral? Poxa vida, usemos a literatura para tudo isso, fazer um conjunto de um discurso para os nossos pacientes. Eu faço isso desde que eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fui fazer meu doutorado em Pittsburgh, que é um celeiro do antibiótico. Mas por que tu foi para lá, Otávio? Eu fui para lá porque na minha vida eu sempre escolhi ir atrás das informações que eram contrárias ao que eu acreditava para ter certeza que eu estava certo. E eu estava certo. Porque não era eu que estava certo, porque a literatura já mostrava isso. Porque meu pai, que está com 90 anos, já fazia isso o tempo inteiro, dizia: te acalma, toma uma boa canja de galinha, tenha paciência, mas é difícil prescrever paciência. Assim como conceitos específicos para nossa área, febre. Os pacientes ficam apavorados com febre. Eles têm uma sequência de frases para nós, quando a gente começa a articular, justificar que aquilo é um quadro viral, eles falam, mas doutor, ele teve febre. E daí tu tem que explicar que a febre é nada mais, nada menos do que um achado que indica que está havendo uma resposta inflamatória, inclusive ele é importante para a fagocitose, e ele é um belo indicador de como está indo aquele processo. Aquela história da recaída, a febre é maravilhosa na recaída para a gente achar que realmente está diante de algum problema, certo? Então a febre é um parâmetro bom, ela não pode ser um elemento assustador. Eu não sou aqui, não vou trazer para vocês nada de política, porque eu estou enojado com tudo que é política. Mas a nossa bandeira não tem nada a ver com isso, nem toda a secreção verde e amarela, como muito já disse a professora Tânia C há muito tempo, é sinônimo de antibiótico, mas os pacientes abrem o lenço na frente de vocês, dizem, mas doutor, o senhor está falando, o senhor não viu a cor da secreção. Deixa eu falar, doutor, é verde e amarela. Mas quem que ensinou para esse coitado desse paciente que secreção verde e amarela é sinônimo de antibiótico? Priscila, não foi o Google, não foi a IA, porque se vocês pedirem para os pacientes que tanto dizem que leem inteligência artificial e que agora procuram informações, então pede para eles lerem. Eu digo, o senhor está dando um discurso, o senhor leu o Google? Botou no Google, secreção verde e amarela é sinônimo de sinusite bacteriana? O Google vai dizer que não. O IA vai dizer que não, vai dizer que tem uma chance, mas depende do número de dias, tem critérios para diagnóstico. Então, secreção verde e amarela, quando o paciente chega para mim muito precoce, eu já digo para ele: tu vais ter secreção verde e amarela, eu já anuncio. Ou vocês não sabem tudo que vocês já podem anunciar para os pacientes quando eles vêm para vocês no início, porque eles querem vir com 2, 3 dias de um processo nitidamente de dor de garganta e nariz entupido. Eles virem ok, mas nós prescrevermos alguma coisa não é ok.
Mais uma, placas brancas na garganta. Quem que não ouviu essa pergunta dos pacientes? Mas, doutor, eu tô com placa na garganta. Bota lá, placas brancas na garganta, exudato, é sinônimo de amidalite bacteriana? Aí, para os residentes que estão me ouvindo, se vocês pegarem os critérios de Centor e botarem todos os critérios, ou seja, pontuar mais de quatro, tu tiver exudato, petecas no palato, linfadenopatia dolorosa, febre alta, ausência de coriza, espirro, tosse ou rouquidão, se tiver tudo isso, se tu não der antibiótico e eu não der antibiótico, eu sou um louco. Tem que dar antibiótico e tu tem que prevenir febre reumática. Mas sabe quantos por cento desses pacientes com tudo para ser um Streptococcus beta-hemolítico são Streptococcus beta-hemolítico? Em torno de 50%. Então vejam bem, se tiver tudo para ser, metade não é. Mas eu vou tratar os 100 porque eu não tenho teste rápido na minha faculdade ou no meu consultório. Ok, esse é o erro defensável. Mas se ele entrar no meu consultório com placas na garganta, com coriza, com tosse, com rouquidão, eu não posso exercer medicina e dar antibiótico para esse paciente. Eu tenho que revisar os meus conceitos e recomeçar e não dar antibiótico para esse paciente, explicar para ele que aquilo é um quadro viral. Vírus. A gente teme menos os vírus que as bactérias. Nós vivemos uma tragédia mundial há 5 anos atrás. Os pacientes vêm no meu consultório com febre alta e nariz entupido, espirrando e não saem de casa com uma máscara. Eles viveram um ano com máscara, namoravam com máscara, comiam com máscara. Então, como que a gente aproveitou esse um ano de experiência de tragédia social, de mortes, de falta de convívio com amigos? Então, assim, mas pá, vão pensar que eu tô doente, mas tu tá doente, não é que vão pensar. A senhora tá doente, a senhora deve usar ou fica em casa nos primeiros 4 a 5 dias. Mas não, e se não for Covid? Como se vírus fosse tudo Covid ou influenza, né? Então, assim, sabe o que que é mais triste? Que se vocês saírem do nossa aula agora e forem jantar com algum casal não médico, algum amigo, amiga, e alguém estava doente na família, e perguntar, mas o que que tem? O médico não sabe. Como não sabe? Sim, ele disse que está com uma virose. Mas como assim? Ele disse que está com uma virose. Como que ele não sabe? Quem que ensinou isso, ou quem que deixou isso se criar, fomos nós. Nós temos muita importância como professores, eu falei isso no início da aula. A gente não se dá conta, não o professor da residência, não o professor do aluno de medicina, o professor do consultório. Pessoal, eu atendi 32 pacientes no dia de hoje. Tá ouvindo, Fernando? 32. Eu comecei às 8 da manhã e terminei às 5h40 da tarde. E e tu tem que ter gás para entender. Tu pode atender menos, pode botar mais tempo. Eu tenho 20 minutos por consulta, quer seja privado ou Unimed, que os 80% dos meus pacientes são Unimed. Tu tem que ter gás e tu tem que ter a percepção da importância que pode ter na vida de cada nova vida que entra no teu consultório. Às vezes a gente está mais cansado, a gente tem que buscar essa energia. Porque não dá para aceitar que virose seja só aceita por um paciente quando ele estiver em Santos, no verão, no Réveillon, e saia do mar e comece com diarreia, daí é uma virose, né? Então, assim, é incrível que seja assim. A gente deixou que o conceito de virose, que é um conceito técnico, vire sinônimo de que a gente não sabe o que é. Diante de um enredo que daí é de chorar, eu comecei com um olhar de esperança e estou agora indo para um olhar de choro, sabe por quê? Esses são dados que eu estou mostrando para vocês, algumas referências bibliográficas, que em torno de 50%, de 30 a 50 no Canadá e nos Estados Unidos, que procuram um atendimento médico absolutamente com sintomas compatíveis com o quadro viral, recebem um antibiótico. 30, 50%. Vocês sabem a magnitude do N de pessoas que poderiam não usar antibióticos no mundo se a gente diminuísse um pouco esse erro? A gente já toma antibiótico com o porco que a gente come, com o gado que a gente come. Então, assim, cabe a nós mudar isso. Me dá o nome de um residente aí, Fernando, por favor. Vixe, vou. Escuta Escolha, um. sei lá. É, Qualquer um.
Ixi, quem vai ser o escolhido aqui? Vamos lá, vou pegar uma R3 aqui. Lá, o Luísa. A Luísa é nossa Chuta aí. coordenadora dos residentes. Pronto, é ela. Tá. Como é o nome dela? A Luísa. Espero que ela Luísa, esteja aí. tu me escuta, Luísa? Espero que tu esteja aí, senão desculpa ter te pego sem tu estar Eu tô no. aqui, sim. Ah, imaginei que tu ia estar, ele também não é bobo, né? Imagina se nossa chefe não estiver aí ao vivo. Olha aqui, Pena. Luísa, eu sou um professor, eu faço provas, eu não costumo fazer pegadinhas e eu gosto de realmente questões que eu tenha discutido. Eu não espero que tu saiba que tipo específico de animal é esse, mas eu espero que tu saiba que animal é esse. Tem cara de um animal, tem corpo de um animal, inclusive tem escamas, se tu perceberes bem, e tem um rabo do mesmo tipo de animal. Tu poderia me dizer que tipo de animal é esse? Vamos lá, Luísa, Bom, não. pra mim parece um peixe. Luísa, tu entendes assim que incrível? É isso que tu tem que fazer na tua vida como médica. Quando chegar uma pessoa na tua frente que tem cheiro, cor, tudo examina de um processo viral, trata ela como um processo viral. Faz feijão com arroz na tua medicina, que tu vai ser uma maravilhosa médica. E eu, quando for aí a essa região do ABC, eu já sei em quem procurar, tá? Eu te agradeço aí a participação, tá, Luísa? Imagina, doutor, prazer. Apesar de eu adorar polvo, é um dos pratos que eu melhor cozinho, não é polvo aquilo, é um peixe. Olha que eu dei uma minimizada na minha aula, porque eu botava um elefante aqui depois. Que não pode uma pessoa chegar com dor de garganta, placa na garganta, disfonia, tosse ou rouquidão, ou obstrução nasal, e alguém dá antibiótico. Não pode, não pode, não tem justificativa no mundo, não tem nenhuma justificativa. E a gente tem um monte de literatura mostrando isso e até coisas bacanas nossas. Esse é um trabalho da ABOL, que eu estava à frente dos meus colegas, mas que todos participaram igualmente, que é muito legal de ter do lado da cabeceira da cama para vocês. Ele mastiga muito na parte da faringotonsilite, otite, rinocinusite. É muito bem feita essa revisão. E esse trocinho aqui, que tem das ligas acadêmicas, que eu sempre me envolvi muito com liga acadêmica, eu sou apaixonado pela parte da. Eu acho que tudo começa na faculdade de medicina, se não dizer no berço, mas começa na faculdade de medicina. Aqui é para ter na frente do consultório, para o paciente poder ler coisas básicas que eu estou dizendo para vocês aí, e que daqui a pouco ajudam também o médico a não se sentir tão pressionado na medida que a gente tem um pouco mais de conhecimento difundido na comunidade. E eu repito para vocês, por exemplo, em rinossinusites, se nós pegarmos um padrão clássico americano de diagnóstico de rinocinusite bacteriana, 10 dias de evolução, continua com secreção bilateral, bilateral, porque se for unilateral e com dor e muita coisa, já não entra nesses trabalhos, porque esse é o paciente que eu digo para vocês que está com uma rinocinusite bacteriana. Mas o critério é bilateralidade com secreção ou unilateralidade, mas sem sinais de complicação mais de 10 dias, gota pós-nasal, secreção purulenta. E daí tu divide esses pacientes em 50 para um lado, 50 para o outro, mesma idade, tudo igual na distribuição epidemiológica, e daí tu dá antibiótico para um e placebo para outro. Em 24, 48 horas, alguns critérios de dor, de qualidade de vida melhoram no grupo com antibiótico. Com 3 dias, tu não sabe quem tomou antibiótico. E o grupo que não tomou antibiótico não tem mais complicações que o grupo tomou antibiótico. E se algum de vocês for chamado daqui a pouco no PA aí do hospital de vocês para atender um abscesso superiostial, uma complicação orbitária, eu dou duas hipóteses para vocês. Ou este paciente começou com sintomas orbitários com 48 horas do processo viral, e é uma complicação muito rápida, porque ele tem alguma questão anatômica ou imunológica, ou ele já está no segundo antibiótico e está com um abscesso igual à informação. Porque nós não conseguimos prevenir complicações tomando antibiótico precocemente em quadros virais. Se fosse possível coibir complicações, não ia ter pneumonia, não ia ter abscesso, não ia ter mastoidite, não ia ter nada. Porque o que se usa de antibiótico aí é uma barbaridade. Ou seja, tem pacientes que são maçãs, tem pacientes que são laranjas clássicas. Eu tenho que esperar o cheiro de maçã, o gosto de maçã, a textura de maçã. E quando for laranja, a mesma coisa.
Vão ter pacientes no meio do caminho, numa maçã mais madura, numa laranja verde, e a gente vai se enganar, que é o que eu falei para vocês, por exemplo, da faringotonsilite com todos os critérios. Ok, mas vão se testando e vão vendo como é bom vocês verem que os pacientes ficam bons sem o antibiótico, que ele chega para vocês, doutor, mas o senhor não vai me dar antibiótico? Eu sempre fiquei bom com antibiótico. Sim, e quantos dias o senhor ficou bom com antibiótico? Ah, bom mesmo uns 12, 14 dias depois. Não foi o antibiótico, pessoal. O cara ficou bom porque ia ficar bom igual. Vocês economizaram 200, 300 reais dele, namoraram a microbiota dele, embalaram as bactériazinhas bacanas do intestino, não deram cândida na moça. Por favor, tem tanta coisa para vocês botarem na balança justificando essa prática pelo tempo curto que se tem para atender. Eu não acredito nisso. Com linguagem adequada, com boa prática, com experiência, a gente vai vendo que, olha, 20 minutos é um tempo maravilhoso para uma consulta. Vão ter alguns que vão ser 15, vão ser algumas que vão ser 2 minutos. Paciente particular senta na tua frente, doutor, entupiu meu ouvido, eu já fui antes, já fui, eu sei que é cera. Tá aí, como é que tá a sua vida? Minha vida tá ruim até o senhor tirar a cera. O senhor tira a minha cera. O senhor não quer conversar nada, pelo menos para eu não me sentir constrangido. O senhor pagou uma consulta. Não, eu quero tirar a cera. Daí tu tira a cera, ele te abraça, vai embora e o cara tá feliz. Vai ter outro, vai ficar 2 horas contigo e não vai estar feliz. Então, assim, o ser humano é muito variável. A gente tem que ter um tempo médio. Vai ter pacientes que vão demorar 30, vão ter outros que vão demorar 10. Chega no final do dia, tu tá 10 minutos, 20 minutos atrasado. A indústria farmacêutica está do nosso lado, nós temos que realmente respeitar muito eles, mas nós temos que entender que remédio não cura tudo. E remédio não deve ser rapidamente imaginado como a cura para tudo. Nós criamos uma sociedade que acredita muito no potencial das drogas de maneira imediatista. Nós temos que ter diagnóstico, nós temos que ter capacidade de ouvir, de auscultar, de escutar para, com o diagnóstico certo, usar as drogas na hora certa. Isso tem consequências óbvias que eu já falei para vocês: efeitos adversos, desbiose, jogar dinheiro fora. Além do que eu falei para vocês da resistência bacteriana, eles são pacientes meus. Olhem esse hemófilos influenza aqui, sensível a cloranfenicol, resistente a tudo, de um paciente operado meu. Pessoal, eles estão ao nosso redor. As bactérias resistentes estão no nosso corpo agora. Ou nós que estamos no hospital o tempo inteiro e operando, vocês acham que a gente não tem resistência bacteriana dentro da gente em vários tipos de germe? Mas o nosso convívio com as bactérias mostra que até as resistentes não são as mais patogênicas, graças a Deus. Não são as mais virulentas, porque se nós tivermos azar de pegar virulência e resistência junto, tchau, finito. Isso está acontecendo, mas na otorrino a gente ainda tem uma característica local muito importante de imunidade, o nosso epitélio respiratório, as nossas tonsilas, o nosso anel linfático de Waldeyer. Nós temos N, a nossa saliva. Nós temos muitas coisas aqui que corroboram para a gente melhorar com a nossa imunidade. E por isso a gente continua vendo os pacientes ficarem bem, ou porque nossa imunidade ajudou, em muitos casos que são resistentes, ou porque não foi um antibiótico de forma alguma que não era nem bacteriano, era viral o quadro, e a gente acaba achando alguma bactéria resistente que não tinha nada a ver com o problema. Mas boas ideias e conhecimento não bastam, e a gente parece uns tolos, com os olhos vendados, e a gente não consegue sair desse círculo vicioso e começar um círculo virtuoso. E daí, Priscila, eu vou dizer uma coisa que me entristece muito. Eu queria que essa historinha que eu contei para vocês hoje, que está chegando no final daqui a pouquinho, fosse ficção científica. Não é. Infelizmente, ela é muito real. E pior de que ela ser real, sabe o que que é, Fernando? Que tu, eu, a Priscila, a residente que falou comigo, o Maurício, nós somos os autores e junto com nossos familiares, nós somos e as nossas instituições, nós somos os atores dessa história. Somos os personagens dessa história. Ou vocês acham que o que a gente faz aqui vai embora e não repercute na escola, no supermercado, não volta para nós? Mas se a gente quer verdadeiramente saúde e valorizar os antibióticos,
Para mim, eu acho isso aí básico. E por isso que eu não me importo que eu vá embora dessa aula no ombro de alguns de vocês. A caneta tem que ter peso. Pode ser Bic, pode ser Montblanc, pode ser uma Parker, como meu pai me deu da vida inteira dele. Não muda. Nós que temos o poder de escrever essa história. E vão ter desfechos tristes na história, independente do que a gente tenta fazer de bem. Mas esse é o nosso papel e nós temos que entender que a caneta tem um peso. Linguagem adequada é tudo. Linguagem adequada é tudo na aula, é tudo nas relações interpessoais, é tudo com o paciente. Como é que era o nome da nossa residente que acertou o peixe? Luísa, A Luísa. Se a Luísa, além de acertar o peixe na vida dela, for uma pessoa que conseguir buscar, se já não tiver de berço essa capacidade da comunicação, de encontrar linguagens adequadas para aquele paciente, para aquela capacidade de entendimento daquele paciente, para analogias com o trabalho daquele paciente, cara, a Luísa é um avião. A Luísa vai voar muito na vida dela. Então, prescrever paciência é o mais difícil para nós mesmos. Os pacientes sentam na nossa frente e dizem, doutor, meu filho não pode ficar doente. Eu não sei se eu começo a rir ou chorar na frente da mãe. Daí eu me viro do meu computador e olho para ela e digo assim: me explica melhor isso, só para eu entender melhor, porque eu adoraria entender, porque eu também não posso ficar doente. O senhor não tem ideia do que eu tenho de compromisso. E normalmente a gente fica com medo de ficar doente quando vai viajar, quando tem uma festa legal, quando vai sair com alguém que nos convidou para sair. Poxa, ali não dá para ficar doente, mas acontece. Porque ficar doente com IVAs, desculpa dizer isso para vocês, e eu detesto ficar com IVAs, tá? Esse ano eu já tive duas. É basicamente celebrar a vida. Volta pro nosso período de Covid. Quando a gente teve Covid, meu consultório, que hoje eu atendi 32 pacientes, tinha um ou dois com zumbido, uma tontura, pânico de estar com Covid. Não tinha sinusites mais, não tinha otites. E a rinite alérgica, que é um monstro que pega mais de 50% da população, acabou também. Eles estavam em casa. Eu não consigo entender muito isso. Mas tudo bem, não tem problema. Então, assim, nós não namorávamos mais, nós não jogávamos bola, não íamos a festas. Agora a gente vai de avião, viaja de novo, vai no restaurante, namora e pega resfriado. Faz parte. E é isso que a gente tem que escrever para os nossos pacientes. E isso é propondo mudanças comportamentais que volta à linguagem. Essa minha aula é um exemplo de heurística. Eu criei para vocês vários obstáculos para que vocês tentem, quando conduzirem os pacientes de vocês, fazerem eles entenderem que o obstáculo é não dar o antibiótico para quem não precisa. E que tem várias coisas que eu posso fortalecer e fazer com que essa conduta seja a melhor de todas e que o paciente valorize e enche um consultório como o meu. Porque eles vêm aqui dizendo, não, disseram que o senhor não gosta de dar muito remédio. Pá, que maravilha. Esse doutor, eu também não gosto. Pô, vamos abraçar. Vamos abraçar aqui, vamos chorar junto de alegria. Ou, quando não funciona por essa parte, tu empurra o bichinho ponto precisa. Escreve no teu prontuário, paciente com dor de garganta, tem placa, mas está com o nariz entupido, tem secreção, tem rouquidão, tem tosse. Compõe um quadro viral. Ponto, deixa claro ali, porque esses aí não vão virar bacterianos. Esse não vira. Do ponto de vista de garganta, ele vai virar bacteriano, talvez rinossinos. E daí tu pode falar, ó, se piorar nos próximos dias, se tiver dor unilateral, se tiver pulso só de um lado, se voltar a febre, tiver alguma dor ventilatória, orienta o paciente. E se for um cara lá das grotas que não tem como voltar nunca mais, orienta tudo ali, e dá a receita do antibiótico e diz para ele comprar se precisar. Mas diz para ele passar na farmácia antes para ver quanto custa. E tu vai ver quantos deles vão segurar o máximo possível, vão ver que ficam bons sem remédio. Então, pessoal, tornem fácil o que é certo. Isso eu acho que é um lema que eu aprendi com esse colega, André Zimmer, um rapaz jovem de uma família de médicos maravilhosos em Porto Alegre. Tem dois cardiologistas e um resolveu ir para ortopedia. Ele está fazendo uma revolução na ortopedia com a sensibilidade dele. Então, assim,
Eu não sei se ele vai, se ele vai sobreviver à ortopedia. Com todo respeito à ortopedia, ele é muito sensível. De qualquer maneira, tendo coerência, buscando sensibilizar pelo apelo social. Essa paciente eu operei no passado, super corajosa. Tava ali, eu adoro ficar do lado do paciente quando ele vai ser anestesiado. Eu gosto de segurar a máscara pro O2 enquanto está fazendo endovenosa. E eu falo, e muitos pacientes estão assustados. Tomara que vocês nunca tenham se operado. Eu já me operei de algumas coisas na minha vida, de tendão de Aquiles, de hérnia. Na hora que tu tá deitadinho ali, tu vai dormir. Sim, sim, tomara que eu acorde, né? Tomara que dê tudo certo. É para dar tudo certo. Então, essa frase que eu perguntei para ela se tinha alguma coisa a ver com a cirurgia, ela falou: não, doutor, isso é uma frase que eu tenho para minha vida. Eu pedi autorização para tirar foto e botar na aula. Porque não pensem vocês, residentes, que eu não fico com dúvidas às vezes. Não pensem em vocês que não me dá um friozinho na barriga, eventualmente, de segurar um pouco a mais. Mas eu tô nessa vida aí desde 1996 eu saí da residência. Eu não tenho nenhum processo por ter retardado o uso de antibiótico. Eu certamente fiz alguém sofrer um pouquinho mais de tempo, mas o número de pessoas que eu não tratei, que eu fiz o bem, é incalculável. É uma história, infelizmente ela é verídica, mas se é fim ou começo vai depender de cada um de vocês. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade que surgiu, como vocês já devem estar sabendo, pela minha candidatura à ABOL como próximo segundo vice-presidente, que as eleições são agora no início de outubro. E eu não me importo de ter conseguido essa oportunidade para falar com vocês por ser candidato. Vou dizer para vocês que quando vocês quiserem que eu vá falar e eu não ganhar as eleições, eu vou estar à disposição igual sempre, porque eu adoro isso é uma das partes boas que está acontecendo. Eu estou falando em todo o país e isso me dá essa oportunidade de falar essa aula, que eu acho que é uma aula muito enriquecedora em termos de opiniões, de pontos de vista sobre a vida, né? Muito obrigado de novo. Eu estou aberto para perguntas antes de fazer a minha propaganda final. Valeu, Pilde. Você compartilha aí, por favor? Sim, perdão. Eu vou ter que voltar a compartilhar depois para botar um slide, tá? Beleza. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Inteiramente à disposição para perguntas e Fala, críticas. Pri, vamos lá. Olha, eu toda semana, Otávio, eu brigo com os residentes lá, mas por que vocês pediram tomografia, né? Por que que vocês pediram esse exame? Então, é exatamente o que você falou, né? A gente tem que Em botar a outra mão área. na consciência e ver. A gente não tem que fazer o internograma, não tem que pedir tomografia para todo mundo. Você tem que pedir exames para confirmarem o seu diagnóstico, né? E o antibiótico, muitas vezes, as pessoas são levadas a darem o antibiótico porque o paciente está insistindo mesmo, né? Assim, Mas nós assim, deveríamos ser "Ô, fortes o suficiente para você não vai me dar ceder. coristina? Pô, vai dar um Decongex? Eu já tomo isso, né? Mas assim, eu tenho certeza que os residentes que são jovens, têm um futuro pela frente, acreditem no que eu estou dizendo. Acreditem muito, muito. O paciente vem com essa ideia, como a Priscila está dizendo, é uma realidade. Alguém perguntou ali, eu já falo sobre isso, é uma realidade, mas a gente tem como, com todas as informações que eu estou dizendo, com uma linguagem adequada, fazer com que um paciente saia de lá com medo, ele vai sair com medo, ele vai achar que talvez não funcione, mas eu estou dizendo para vocês, funciona, e quando não funcionar, ele vai ter alguma maneira de entrar em contato com vocês, ou porque vocês deixaram a receita programada, se for numa sexta e não tem como ele voltar, ou porque vocês deixaram um e-mail e uma vez por dia tu vai olhar, eu tenho lá um e-mail, dois por dia, que as pessoas. É muita comunicação e os pacientes acabam valorizando, entendendo que não precisam, eles daí ficam bom, eu digo, meu Deus, eu fiquei bom sem. E esse dinheiro às vezes falta para dar o bife pro filho. E é uma verdade que a gente vive. Eu tô aqui no Moinhos de Vento, que é o bairro mais nobre de Porto Alegre, no consultório. E eu atendo na Unimed pacientes de todo. Eu atendo o faxineiro da empresa e o dono. E para os dois eu faço a mesma coisa, são os mesmos 20 minutos. Só que são às vezes linguagens que tu tem que entender que teoricamente pode ser com frases ou palavras diferentes, mas o conteúdo é igual. São seres humanos igual no SUS ou aqui. Então é isso para tomografia, para tudo.
critério, pessoal, e escrever no prontuário o porquê de fazer uma coisa ou não outra, né? O medo raramente vai levar vocês a algum lugar. O medo é um sentimento importante, a liberação de adrenalina é importante no nosso corpo, mas a gente tem que saber controlar também e não guiar nossas condutas pelo medo alheio e o nosso próprio medo. A gente tem ciência, a gente tem literatura para nos dar base para isso. E colegas como eu, como a Priscila, como tantos, para conversar e às vezes discutir, né, esse tipo de situação. É isso, Priscila. Acho que. E desculpa, essa aula vale para vocês para corticoide, viu, pessoal? Vou fazer essa mesma aula para corticoide. Se vocês me perguntarem, Otávio, mas tu não dá corticoide sempre para rinocinusite aguda, bacteriana, que tu acha que é? Eu vou dizer para vocês assim, ó. Eu muito dei na minha vida corticoide quando achava que era bacteriana, corticoide e antibiótico. Hoje em dia, a minha régua subiu tanto para dar antibiótico para uma rinocinusite aguda bacteriana, por exemplo, que são pacientes às vezes que estão com um quadro muito clássico, unilateral, muita dor, e nestes pacientes o corticoide pode ser útil sim por poucos dias para acelerar o controle dos sintomas. Mas fora desses, quando é bacteriana e não é uma coisa muito intensa, mas já tem 15, 20 dias, eu estou vendo secreção, tá com tosse, já passaram 15 dias, não melhora, e é purulência difusa e não tem sinais de melhora, já teve melhora e piorou, eu começo com antibiótico e digo e dou a receita do corticóide, digo assim: daqui 3 dias, se você não estiver sentindo já que o aviãozinho está subindo, compra o corticóide e toma junto. A grande maioria não toma o corticóide. Agora, eu não dou corticóide para rinocinusite aguda viral para não virar bacteriana, porque não tem efeito nenhum. E se eu sou um defensor do uso racional de corticoide em rinocinusite crônica com polipose nasal, que é um problema seríssimo, como eu posso me permitir dar corticoide para um processo viral? As mães dão em casa. A ABOL já tentou e nós perdemos, nós vamos tentar de novo que a prescrição seja necessária para corticoide. Mas daí não falem alto, vão continuar usando muito. Por que será? Porque não é, eles não vão para a farmácia a primeira vez pedir corticoide, eles vão depois que alguém deu. Então, olhem para as prescrições de vocês e segurem a mão no corticoide e no antibiótico. Alguém perguntou sobre imunoestimulantes, né? Broncovaxon, não é? Alguém escreveu ali, Já. né? Bom, eu não uso. Já usei uma vez aqui, outra ali. Eu não me satisfaço quando um colega meu diz assim, Otávio, mas tem umas evidências. Tem algumas coisas mesmo, mas eu acho que elas não são definitivas, tá? Tem ali alguma coisa para corredores de maratona, pós-maratona ter menos. Por exemplo, como o caloba, tá? Também. Que é outro, daí é um fitoterápico para. Não são os lisados bacterianos e o caloba, que é um imuno. Não sei se eu chamo de imunomodulador, ou ele é um estimulante da imunidade, né? Um fitoterápico. Eu não uso nenhum dos dois. E sabe, eu não sei quem é que fez a pergunta. Sabe qual é a explicação que eu mais abomino? É a seguinte: pô, Otávio, eu já tô conseguindo não dar antibiótico, mas alguma coisa eu tenho que dar. E eu digo: não, tu não tem que dar nada. Tu tem que dar analgésico, tu tem que dar hidratação. Tu pode pensar se vale a pena ou não um fluidificante, que os americanos usam muito, e eu também não uso de rotina, mas que é a carbacisteína, que se usa muito para fluidificar o muco. Mas eu não uso. Eu tenho muitos colegas maravilhosos que gostam e acreditam que melhora. Eu não sei se eu me aventuro a entrar numa área aqui que, olha, é difícil, que é, por exemplo, as lavagens nasais, né? As lavagens nasais. Tem muita coisa escrita, tem muita literatura e eu vejo as pessoas escrevendo de maneira categórica. Formas de prevenir resfriados e complicações. Lavagem nasal. Eu pergunto para os pacientes se eles já lavaram o nariz alguma vez e alguns dizem sim, eu lavo e eu me sinto muito bem. E ele nunca teve água no ouvido. Sabe o que eu digo para eles? Continue lavando. Se eu pergunto, doutor, já me disseram para lavar, mas eu acho um horror. Eu preciso mesmo lavar. Eu não insisto para essa pessoa lavar, porque eu não acho que esse é divisor de águas. Porque se fosse um divisor de águas, eu não sei o que que nós vamos fazer no consultório nos dias atuais, porque não ia mais ter paciente. Continua cheio.
As crianças que eu tendo pouco criança, meus colegas que vêm otorrinopediatria estão lotados de criança resfriada e todas lavando o nariz. Poxa vida, será que estão lavando errado? Então, assim, a lavagem nasal, acho que pode ser, principalmente aqueles crianças que estão na internet, que tu bota de um lado e sai um tigre do outro. Esse eu não tenho dúvida que vai respirar melhor aquela noite. Mas eu não sei quantos para sair o tigre começaram a gritar de dor no ouvido. E eu não sei quantos, a gente não tem esse número, então eu não sou contra, não quero aqui virar o contra a lavagem nasal, porque se vocês olharem aqui, para não dizer que eu estou fazendo propaganda de alguém, tem duas cores, podia ter uma terceira cor aqui, que eu não faço propaganda, mas isso é uma realidade, e no meu paciente pós-operatório, se ele não fizer isso, eu estou perdido. Mas daí eu tô com as cavidades abertas, eu tô precisando botar corticoide lá dentro. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. A gente é super movido por ondas de esperança de acabar com os resfriados, de prevenir os resfriados. E eu quero dizer para vocês que enquanto nós vivermos e não surgirem vacinas para todos os resfriados, enquanto nós namorarmos, nós formos ao restaurante, nós formos à faculdade, nós vamos continuar pegando resfriado. E aí, pessoal, mais alguém?